Boa noite, Cadu. Já postou lá nos grupos? Me fala aí nos comentários aí da transmissão se a imagem e o som tá chegando legal. Que acabou de dar um pé d'água aqui daqueles. Choveu demais. Fala aí nos comentários quem estiver online. Se o som estiver chegando bem, por favor. Boa noite, Sueli. Boa noite, Carla. Tô vendo seu rostinho lá em cima, Carla. Hoje você não chegou atrasada, né? Deixe comentários se o som tá legal. Boa noite a todos, Carla. Na paz do Cristo, Jesus Cristo. Cadu, vamos esperar mais um instantezinho. Que mais irmãos nossos e irmãs vão estar entrando online. Aí a gente já começa. Pode ser? Esperar mais uns instantinhos. Patos de Minas, tá chovendo ou não? Parou? Pessoal, quem for entrando aí, vai dando um joia aí pra gente ir identificando. Pra gente já, daqui a pouquinho, começar. Vera Soares é a Verinha, né, Cadu? A Verinha linda, maravilhosa. Tudo bom, Vera? E os seus meninozinhos, como diz lá no Maranhão, tá tudo bem? Pequenininhos, né? O Haroldinho com quase 2 metros. Cadu, vamos começar? Podemos aí, Cadu? Esse é um assunto muito interessante que a gente vai tratar hoje. Boa noite, Silvane. Silvane da Silva. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho só dessa grandiosa obra que se chama Paulo Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel para o nosso querido Chico Xavier, isso na década de 40, tá, gente? 38, 39, por aí. Isso é um livro bem antigo. Podemos começar, Cadu? Dá o ok, hein? Bem, meus irmãos, vamos lá então, né? Mais uma sexta-feira de chuva aqui em Porto Velho. Choveu até pouca hora. Se a internet der uma paralisada, uma caidinha aí, é por conta da chuva. Eu até pus um outro número aqui. Não tem problema com a internet, né? Porque eu ainda tenho o número de Uberlândia, mas agora eu estou pegando daqui. Então, assim, mais uma vez, mais uma sexta-feira, nós estamos continuando os nossos estudos
das sextas-feiras, da Casa de Caridade Irmão José Ribeiro. Então queremos expressar os nossos agradecimentos, a nossa gratidão por eles confiarem, né, através do seu dirigente, o Cadu, gente boa, confiar na gente, mesmo à distância a gente está conduzindo esses estudos. E a gente tem ficado bem feliz porque a gente está tendo um número bem significativo de pessoas que nos acompanham em tempo real e muitos veem esse material depois na própria página do Facebook da Casa de Caridade Zé Ribeiro e na minha página, e depois o Cadu faz a formatação e joga para o YouTube. Então tá assim, tá tendo assim, a gente tem levado as nossas palavras para um número muito grande de pessoas, não só do Brasil, né, de quase todos os estados, mas de outros países também. Pois bem, ainda ontem eu mais uma vez fui num terreiro de Umbanda, né, Manhã Sã. Boa noite, Sueli. E mais uma vez a espiritualidade veio nos alertar, né, para o uso da nossa palavra. A nossa palavra tem que ser uma palavra reta, sem curva. Não pode ter hipocrisia, não pode ter prepotência, arrogância. Eles têm dito para a gente usar melhor as nossas falas. E mais uma vez pediu cuidado, né? Boa noite, Ana Lúcia. Nas últimas 48 horas, 2.000 pessoas veio a óbito no Brasil com a Covid. E agora complicou mais um pouco. Está tendo gripe na jogada. Aqui no norte a gente ainda convive com a malária. Então assim, requer muito equilíbrio mental, muita firmeza. Ontem a nossa querida Sete Saia falou, gente, firma para os guardiões, firma para os guias, né? Tudo em nome de Jesus, tá, gente? A Umbanda, nossa querida Umbanda, ela não esquece o nosso querido Mestre Jesus. Nossos irmãos pretos velhos, os caboclos. Então assim, em toda época sempre teve alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade econômica. Nós estamos lutando aí com o câncer há muito tempo. Tivemos a AIDS, tivemos o Ebola. Então eu estou falando assim, da minha geração, né? Tivemos meningite, tivemos paralisia infantil. Mas dessa vez, esse vírus, né, que são vários, na verdade são mais de 30 vírus que compõem isso que a gente chama de Covid. É Covid-19 porque surgiu, manifestou fortemente no ano de 2019, mas no ano de 2013, o leste asiático sofreu muito com a Covid, com esse mesmo vírus, com esse mesmo grupo de vírus. Eles sofreram, e lá, né, se vocês forem olhar as reportagens, a gente chamou lá de Covid-13, porque era no ano de 2013. Então ele veio, depois ele manifestou muito fortemente no mundo inteiro. Segundo os entendidos dos assuntos, né, eu gosto muito de seguir o Átila Yamarino, principalmente num canal de YouTube que ele tem que chama Nerdologia, que é uma pessoa que esse sim a gente pensa que tem autoridade para falar sobre esse vírus, porque ele estuda, ele vive isso. Não esses outros caras aí que ficam com fake news, essas coisas. E ele tem dito que está havendo uma mutação muito rápida, né? Então, nos 2 últimos dias, nas últimas 48 horas, quase 2.000 pessoas veio a óbito no Brasil. Então, um número assim, ó, assustador. Mas tudo bem, vamos cuidar, né? Vamos cuidar do nosso mental, da nossa saúde, tomar todas as vacinas, tomar da gripe, todas as vacinas que tiver disponível. Essa é a orientação da espiritualidade. Nós não temos o direito de sermos negacionistas, porque senão não tem sentido ter ciência. Não tem sentido a espiritualidade, né, com afinco, intuir, ajudar os cientistas, os biólogos, os físicos, a criar novos medicamentos para depois a gente não beber, não tomar esses remédios. Então assim,
hoje a gente escolheu esse tema porque alguém tinha pedido lá no ano passado, né, Cadu? Para que a gente falasse sobre o livro Paulo Estevo. Só que é uma obra grandiosa, não dá para a gente falar, teria que ser umas 10, 12 aulas, no mínimo. Mas hoje a gente vai falar um pouco de um diálogo que o então Saulo, né, ele se chamava Saulo ainda, ele tem com a sua noiva Abigail, que veio a óbito antes deles constituir o casamento. Então, esse diálogo vai mostrar muito a aflição do então Saulo, né, porque ele era um fanático, como está tendo muita gente hoje, era uma pessoa radical ao extremo, que defendia as leis mosaicas com afinco, que eram as leis judaicas, hebraicas, da época, as farisaicas, né? Ele era um juiz do Sinédrio, e muito novo, por sinal. Então ele foi um extremado fanático, né? Mas é uma história bonita o livro. Então a história é muito linda, né? Eu não vou dar muito spoiler para vocês não. Quem não leu, leia. E uma coisa interessante, esse livro, Paulo Estevo, ele não é somente uma história que foi contada e que a gente leva aqui que ela é muito verídica. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Gasparino. Porque os adversos, né, do espiritualismo reencarnacionista, principalmente o pessoal da Assembleia de Deus, que mandaram gente lá para a Terra Santa para certificar se aquilo que o Emmanuel ditou está certo naquela época. Eles questionaram não só o livro Paulo Estevo, mas o livro há 2000 anos, que conta a história do Emmanuel quando ele veio na roupagem de um senador romano. E até agora nenhum deles apresentaram nenhuma controvérsia. É mais fácil a gente apresentar controvérsia na Bíblia, que tem muitas e várias, do que uma obra dessa. Até agora não. Então isso é uma obra para ser lida, estudada, refletida, entender o contexto da época, entender o que as pessoas passavam naquela época. Então não é um livro qualquer. Eu tenho o Paulo Estevo como uma das melhores literaturas, um dos melhores livros que eu já li, junto com a 2000 anos, né, e mais a sequência 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e assim por diante. Então, Paulo Estevo, assim como o Chanceler de Ferro do Rochester, assim como o Raioata do Ramatiz. Então são livros, são obras que a gente tem que viver realmente. Estudem, quem não leu esse livro, por favor, leiam, estuda. E vai só uma dica. Leiam capítulo por capítulo. Absorve aquilo, entra dentro da história. Para gente sentir a sinergia que é estudar essas obras. A gente fica de uma certa maneira deslumbrado. Eu não sei quantas vezes já reli esse livro. Às vezes a gente relê parte. Boa noite, Nando. Às vezes a gente relê parte, às vezes relê todo, né? Então, assim, é uma obra magnífica, tá, meus irmãos? Então, com a permissão de Pai Tomé, Zé Ribeiro, Espírito Zé Ribeiro, João Caveira, toda a espiritualidade amiga da Casa de Caridade, Irmão José Ribeiro, em nome de Jesus, nosso mestre amado querido, a gente está dando por iniciado mais esse estudo. Eu quero agradecer em particular, como toda vez a gente faz, o meu querido Exu Pimenta, minha querida Maria Rita de Aruana e minhas queridas amigas do Astral Alta de Souza e Meimei. E toda a espiritualidade que nos acompanha, né, gente? O nosso irmão Nando, por exemplo, recebe o Exu Viludo, né? Ele tem a grata satisfação de emprestar o seu organismo físico, o seu ectoplasma, algumas horas da semana, né, Nando? O Exu Viludo. Exu Viludo é o cara, hein, gente? Então, ontem, mais uma vez, a espiritualidade manifestou num terreiro de Umbanda que a gente frequenta aqui em Porto Velho e veio pedir muito o nosso equilíbrio mental,
e que as nossas palavras e atitudes sejam retas, não pode ter muita curva não. Então, com isso a gente diz mais uma vez, né, que os nossos estudos, eles são universalistas, reencarnacionistas, nós somos, né, reencarnacionistas, ou acreditamos, ou temos certeza. Tem muita gente que fala que tem certeza, né? Eu gosto de falar que eu acredito. A gente erra menos, né? Quando a gente diz que tem certeza que é a verdade, a gente erra menos, ou tem uma probabilidade de errar menos. A gente não quer seguidor, a gente quer amigos, a gente quer dizer da necessidade que a espiritualidade tem nos dito para estudar, não só essa literatura que temos aqui, mas as outras, né? Então, a gente sempre dá os recados para as pessoas. Cada um absorve da maneira que lhe convém. São estudos sugestivos, provocativos, estimulativos. A gente quer com isso estimular as pessoas, né, a usar melhor esse tempo que estão passando aqui na Terra. É muito rápido, tá, meus irmãos? Outro dia eu era um menino, depois fui para o exército, depois saí de casa, depois casei, e em maio eu já completo 60 anos. Então, assim, a vida passa, meus irmãos. E conforme o Cazuza dizia, parece muito óbvio, né, mas o tempo não para. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui em plena sexta-feira, né, estudando. E eu fico muito feliz de ter a participação de vocês. Antes, porém, a gente quer pontuar algumas coisas aqui, antes de entrar propriamente nesse diálogo que o então Saulo teve com a sua noiva. Ele se projetou e eles conversaram no astral, junto com Estevão. A gente vai dar uma resumida nessa história, para a gente não entrar direto no assunto e para a gente perceber. Bom, quem foi Paulo? Paulo foi um juiz do Saulo, né? Antes ele chamava Saulo de Tarso. Boa noite, Delma. Ele era um juiz muito jovem do Sinédrio e que a especialidade dele foi perseguir não os cristãos. Essa nomenclatura não existia ainda. Foram perseguir os seguidores do Nazareno, os seguidores de Jesus. Por quê? Porque eles achavam que o que o Mestre Jesus trouxe foi uma afronta aos mandamentos, ao Deus Javé, né, que trabalhava muito a questão olho por olho e dente por dente, ou a lei de Talião, né, quem quiser estudar a lei de Talião. Na Bíblia de Jerusalém, que tem todos os livros, e tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante, nós vamos achar isso em Abaduque. Nós vamos achar muito essa questão da lei de Talião. E boa parte da legislação dos países democráticos, inclusive o Brasil, que se diz democrático, mas a gente sabe que não é bem assim, as nossas leis cíveis e criminais, elas partem muito desses escritos aí de 4, 5 mil anos atrás. Lógico que com várias modificações, né? Então Paulo, ele era aquele cara rigoroso. Ele era cara que perseguia os cristãos, que matou, né, o cristão não, os seguidores do mestre. E quem foi Estevão? Estevão, o nome dele era Gesiel. Então no começo do livro explica muito bem quem foi Gesiel. Gesiel morava com seu pai, que chamava Socheded Ben-Gerad, e sua irmã Abigail. Ele já não tinha mãe. Mas na cidade que eles moravam, o pai de Gesiel, que depois passou a se chamar Estevão, ele deve ter tido alguma treta lá com o Império Romano, que o Império Romano chegou lá, matou ele, né, sob tortura, tomou todos os seus bens, porque o Império Romano dominava toda a Baixa Galileia, tudo aquilo ali, a Judéia, tudo. Onde é o Oriente Médio ali, o Império Romano dominava, não só ali, né? O Império Romano, ele dominou quase todo o mundo conhecido naquela época. Faltou pouca coisa para eles dominarem. Então, com a morte do pai,
o Gesiel foi para as Gálias. Gálias, o que é? Naqueles filmes que a gente vê, são aqueles remadores. Ele foi ser um escravo. E Abigail foi acolhida, ela tinha doença, ela era uma pessoa frágil. Ela foi acolhida por um casal que chamava Zacarias e Ruth. Zacarias e Ruth só teve um filho e ele veio a óbito. Então, quando eles viram aquela situação que a menina já não tinha mãe, ficou sem o pai e o irmão foi ser um escravo, eles acolheram Abigail e foram morar na estrada de Jope. Tá. Gesiel foi escravo e remador durante muito tempo nas Gálias. Até que um dia, eles em pleno mar, o comandante do navio, que ele era o escravo, por nome de Sérgio Paulo, contraiu uma peste. E naquela época, a regra era clara. Pegou peste, pegou doença, qualquer coisa, não sarou dentro de um certo tempo, ele joga no mar. Pode ser o comandante, pode ser quem for. O que não pode é contagiar todo o navio, porque senão vai morrer todo mundo em pleno alto mar. Como é que faz um chá? Né? Nem alimentação direita eles tinham, porque era muito regrado. Então o que acontece? Como Gesiel ele conhecia muito de plantas, ou conhecia alguma coisa de plantas, ele pediu permissão ao subcomandante para cuidar do comandante Saulo. E ele cuida e consegue, né, junto com sua fé, com os deuses que ele acreditava, porque então eram deuses, né? Depois é que inventaram essa questão de Deus único aí para ferrar todo mundo. Então ele consegue curar o Saulo, o comandante. E o comandante fica muito grato com ele. Mas logo em seguida, o Gesiel também contrai uma doença. Mas o Saulo, em gratidão com Gesiel, ele estava perto da costa, dá a carta de alforria para Gesiel, dá um pouco de dinheiro e deixa ele na praia. Aí ele é acolhido, é levado para a casa do caminho, em Jerusalém, onde estava João, Filipe, uma galera lá que ainda não tinha sido assassinados ainda pelo Império Romano, porque Jesus já tinha ido, né? Tudo bem. Lá na casa do caminho, eles trocam, era uma maneira que eles tinham de evitar perseguições. Por exemplo, o nome de Mateus era Levi, porque Levi era um coletor de imposto para o Império Romano. Então, quando ele resolve seguir o mestre, eles trocaram o nome dele. Assim fizeram com Gesiel. Então, trocaram o nome de Gesiel para Estevão, justamente para sair um pouco dessa perseguição. Bom, nesse meio tempo, Paulo já cortejava Abigail. Por quê? Zacarias era um cidadão da Judéia, mas com passaporte, vamos dizer assim, romano. Ele tinha trânsito livre. Paulo, por sua vez, tinha também cidadania romana. E ele começa então, porque Abigail era um amor de pessoa, né? Ele começa então a cortejá-la. E as tradições da época, né, como Zacarias não era o pai, mas era um pai adotivo, ele tinha um maior zelo com ela. E ele fez cumprir o costume daquela época, né, que teria que haver um namoro, para só depois, então, Saulo e Abigail vinham contrair o matrimônio. Tudo bem. Nesse meio tempo, Paulo começa... Saulo, não vamos esquecer, Saulo, nós estamos falando de Saulo ainda. Vamos fazer o seguinte, Saulo passa a ser Paulo na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 13. É quando Paulo sai de Jerusalém, porque ele não podia ficar lá, porque os caras iam matar ele. Aí Lucas começa a chamar Saulo de Paulo. Nesse livro Paulo esteve, só bem depois do encontro de Saulo com Jesus, que Ananias batiza Paulo, né? Batiza Saulo, pede ele para que ele mude o nome para Paulo, para fugir um pouco da perseguição. Porque ele era um que perseguia e passou a ser perseguido.
Mas só então, no capítulo 4 da segunda parte desse livro, um diálogo que ele tem com Barnabé, é que quando ele sai, né, para Corinto, Efésios, escrevendo as cartas, Tessalonicenses, é que ele então começa a usar o nome de Paulo. Então, boa parte do livro, ele vai ser chamado de Saulo. Tá? Então, a gente vai usar só o nome de Paulo agora, para a gente não fazer confusão. Então, Paulo, né, então ainda Saulo, ele começa a perseguir o pessoal da Casa do Caminho. E ele foi lá várias vezes e defrontou com então Estevão, que era um orador, que ele era um orador de primeira e seguidor do mestre. Mas Paulo era muito perspicaz, ele sabia a legislação do Velho Testamento todo. Então foram várias as conversas que eles tiveram, até que Paulo não consegue convencê-lo pelo argumento. Os argumentos de Estevão, de Filipe, eram muito grandes. Porque os caras também eram letrados, não era só o então Saulo. Mas aí o Saulo, com o apoio do Sinédrio, ele resolve então prender boa parte dessas pessoas, inclusive Estevão, e aí começa a matança, né? Era através das feras, através de briga entre eles, né? Eles punham 2 seguidores de Jesus brigar até a morte. O que sobrevivesse ganhava mais um tempo lá para viver. E Estevão conseguiu provocar uma ira muito grande em Paulo. E o Sinédrio, através do orador Paulo, sentencia Estevão a morrer com pedradas. Né? Amarrava o cara lá e eles iam tacando pedra no cara até morrer. E nesse dia que Estevão ia ser apedrejado até a morte, Paulo chama sua noiva, porque era tradição naquilo, aquilo era um espetáculo. É como se vê uma partida de futebol, uma peça de teatro, uma coisa assim. E chamou Abigail, que não gostava nem um pouco daquilo, porque ela já tinha sofrido isso. Né? O seu pai já tinha sido morto pelos romanos e o irmão se transformado em escravos. Mas ela foi tão somente para agradar o noivo, porque ela também estava interessada no cara. O cara é juiz, novo, né? Dominava boa parte dos idiomas falados, ainda era juiz, e ainda tinha um poder muito grande, muita vitalidade, muito vigor físico. Ela foi. Chegou lá, Estevão já estava, ele já tinha sido torturado, assim, aquela peleja que aquele povo lá passou. E quando ela chega, reconhece então que Estevão nada mais era do que o seu irmão Gesiel. Então foram dado ordem para que se acabasse aquele martírio. E Estevão, na ânsia da sua morte, ele pede a Abigail para cuidar de Paulo. Aí aqui, meus irmãos, a gente tem que fazer alguns parênteses, né? Quando eu ouço ou leio uma história dessa, eu me pergunto que tipo de seguidor de Jesus que eu sou. O cara, na ânsia da morte, ele pede para que sua irmã, que é a noiva de Paulo, para que cuide dele. Porque ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não tinha noção. Aí quando você lê a história de Joana de Cusa, que na fogueira, os caras botando fogo nela e no filho dela, o filho dela falou: mãe, renuncia esse Galileu, esse Jesus. E ela ainda dando com o filho: morra com dignidade, nós não fizemos nada de errado. E hoje a gente percebe um cristianismo totalmente deturpado, né? Que seguidores de Jesus nós já achamos muito poucos, mas muito pouco mesmo. Então, o que acontece? Esse fanatismo que o Paulo tinha, esse radicalismo de perseguidor, ele fica muito abalado de saber que aquele camarada era o irmão de Abigail, a sua noiva. Então ele tem um primeiro baque da sua vida. Aí aqui nós vamos fazer outro parênteses, né? Quando sugeriu esse assunto de estudar o livro Paulo e Estevão lá atrás, já veio na minha cabeça que os caras lá de cima devem ter me intuído,
a gente falar sobre o fanatismo e sobre o radicalismo, o extremismo em si, no qual a nossa nação passa. Então, o que acontece? Eu até postei esses dias, algumas pessoas não gostam muito, mas eu não estou muito preocupado com isso também não. Eu ando pondo algumas coisas para mexer com as pessoas. Outro dia eu provoquei uma frase do Oriano Suassuna, que o fanatismo e a inteligência não residem na mesma casa. Aí muita gente quis, não, se você é fanático, você não é inteligente, ou pelo menos você não está manifestando inteligência, porque você fica cego, não tem argumento. Então, ou você é um ou você é outro. Né? A pessoa que procura o caminho do meio, ele pode até ter, né, as preferências por pessoas, por partidos políticos, religiosos, mas ele mantém sua linha. Outro dia eu provoquei também, mesmo, legal. Não me interessa, tá, meus irmãos? Nenhum sistema ou regime de governo, nenhuma religião, nenhuma filosofia que não cuida do bem-estar de todos os cidadãos, no seu mais alto grau. Não me interessa isso há muito tempo. Uma outra coisa que já começou de novo as pessoas ficar repostando e repostando fake news. Eu já deletei, eu já bloqueei um tanto de gente no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e vou continuar. Quarta-feira mesmo, uma pessoa me mandou uma aberração no meu WhatsApp. Ou seja, a pessoa é fanática, não está exercendo a inteligência que ela tem, não se contém de publicar só nas suas redes sociais, tem a petulância de entrar no privado das pessoas para postar. E o interessante é que são pessoas que nunca vieram no estado do Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Pará. Eu conheço boa parte do estado do Mato Grosso, uma parte pequena do Pará, uma parte significante da Amazônia, que a gente faz missão. Rondônia, eu conheço a espinha dorsal de Rondônia, Guajará-Mirim, conheço quase toda Rondônia. O Acre eu conheço as principais cidades, todas. Né? Sena Madureira, Feijó, Cruzeiro, Assis Brasil, que fica lá no encontro da Bolívia com o Peru e o Brasil. Conheço Bolívia, conheço Peru e conheço um pedaço do Chile. Então, eu ouço e vejo cada coisa que as pessoas que nunca vieram aqui tecer comentários sobre a Amazônia. Então, assim, já aviso, eu não vou avisar mais que vou bloquear, eu vou bloquear. E o pior que essas pessoas são pessoas às vezes até mais velhas do que eu, pessoas que têm formação acadêmica, mas como Paulo estão dentro do fanatismo. E com isso não deixa manifestar o senso, o bom senso, a inteligência, o raciocínio. Não deixa. Então eu já bloqueei irmãos meus, conhecidos, não conhecidos. Eu não estou por conta mais de vibrar nessa negatividade. Então, essa pessoa que passou, essa não, foram várias essa semana. Aí o que acontece? As pessoas nunca vieram aqui. Não sabe o sistema que é aqui. Então, a gente, assim, é muito complicado esse tipo de coisa, tá, meus irmãos? Outra coisa também, que eu acho que um seguidor de Jesus, porque cristão tudo bem, cristão todo mundo é. Mas um seguidor de Jesus que fala que é bandido bom é bandido morto, qual que vai ser a lógica por você identificar o que é um bandido ou não? Quem que vai julgar isso? Aí a gente esquece tudo aquilo que a gente aprendeu no Espiritismo, que é a indulgência com as imperfeições alheias. Qual que é pior? Um preso que roubou e está na cadeia? Ou esses caras que estão em cima roubando milhões de terno e gravata e ainda tendo imbecis para apoiá-los e sustentá-los lá? Como é que faz? Quem vai ser o bandido nessa história? Ou vai matar todo mundo? Né? Aí vai matar esses pastores da igreja que estão roubando aí a torta e direito? Vai matar os pais de santo que estão usando mal a Umbanda? Os padres pedófilos? Esses políticos corruptos que usam o cartão corporativo para fazer viagem particular? Quem que vai morrer? Então eu acho que um seguidor de Jesus, que conhece o mínimo da história de Jesus,
E o mínimo que aconteceu lá no princípio, ele jamais falaria um negócio desse. Porque Paulo pensava assim, ele só não falava. Porque todos aqueles que iam de encontro com os interesses deles, era bandido. Gesiel foi taxado como bandido por ser um seguidor de Jesus. Jesus foi taxado como bandido. O povo judeu, os hebreus, os fariseus, preferiram soltar Barrabás, que era um bandido declarado, do que Jesus. Então nós vamos matar quem? Então fica uma deixa aí. Né? Eu acredito que o seguidor de Jesus, ou que tenta seguir Jesus, ele não vai se misturar com esse bando de cristão hipócrita que está tendo aí. Né? Aos poucos isso aí vai cair no desuso. Então eu peço, por favor, vocês que estão no vendo, primeiro, eu sou um cara divorciado. Boa parte das pessoas que estão me vendo me conhecem. Eu não gosto nem que posta nada de pornografia para mim, porque o meu celular é público. Eu estou fazendo uma palestra, meu celular está lá. Se a pessoa quiser ligar, ela liga. Se eu quiser entrar num site pornográfico, eu entro. Agora, isso que as pessoas estão falando política, isso não é política, isso é maledicência. Que é falando de pessoas, e o pior, né? A idiotice é tão grande que acredita que uma pessoa, assim como o povo da Judéia acreditou que Jesus ia resolver todos os problemas. Esquece de olhar as coisas com mais profundidade. Então isso é sério, meus irmãos. A nossa nação está onde está. A nossa nação é a 8ª nação mais rica do mundo. E nós ocupamos a posição de número 84 do Índice de Desenvolvimento Humano. Nós já falamos isso aqui outras vezes. Então nós estamos numa decrescente muito grande. Por quê? Por causa dessas coisas. Então, voltando, Paulo tem seu primeiro baque. E a história continua. Abigail, com a morte do irmão, que ela já tinha saúde fragilizada, ela fica mais doente e vem a óbito também. Segundo baque de Paulo. Né? Aí Paulo fica muito revoltado. Né? Por quê? Porque se não fosse os seguidores de Jesus, veja bem, ele era tão fanático, tão extremista, como está tendo hoje, né? Pessoas estúpidas e totalmente imbecilizadas, ele não enxergou que a responsabilidade maior fosse dele. Que se ele pensasse um pouquinho, ele ia entender que o Mestre Jesus não veio trazer ameaça para ninguém. Jesus veio trazer o amor, a fraternidade. Mas ele preferiu ficar no seu fanatismo, não exercer, né, o que nos diferencia dos animais irracionais, que é o FOXP2, que é o que nos dá senso, consciência, inteligência, raciocínio. Porque se ele para por um instante e fala, não, mas peraí, esses caras não estão armados, esses caras não nos agridem, esses caras estão fazendo bem, por que que eu tenho que persegui-los? Seria uma boa pergunta para Paulo. Aí eu vou fazer um outro parênteses também para a gente corrigir algumas coisas aqui. Aí eu ouço muito, principalmente do meio espírita, falar que Estevão foi o primeiro mártir cristão. Não foi, tá? Por quê? Porque se a gente estudar um livro que chama A Grande Espera, que é um livro ditado pelo espírito Eurípides Barçanufo para Corina Novelino, lá conta a história, essa grande espera, que Jesus foi ter com os essênios, quando Jesus tinha 16 para 17 anos, e um desses essênios, que tinha cidadania romana por nome de Marcos, que renunciou todas as regalias do Império Romano para viver com aquela tribo, né, vamos dizer assim, com aquele povo, ele é também inquirido com Jesus vivo, tá, gente? Jesus tinha então uns 17, 18 anos, e ele foi levado à praça pública, rastado por 2 cavalos, partido ao meio, e rastado nas ruas de Jerusalém. Então, ao meu ver, o Marcos pode até não ser o primeiro, mas foi antes de Estevão. O problema é que a gente tem mania de levar as coisas para onde não deve. Isso não desmerece Estevão em nenhum momento. É só para colocar as coisas no lugar. E mesmo assim, Estevão não foi o primeiro a ser martirizado naquele momento.
Outras pessoas já tinham sido antes. Então fala-se que é o primeiro mártir, eleva-se o cara a um patamar sem necessidade. O que isso muda na história? Nada. É só mesmo para a gente pontuar. Muita gente torce o nariz, principalmente no movimento espírita. Mas é só estudar mais um pouco que vai entender. E a coisa é tão séria, né? Por isso que eu digo para vocês, consulte mais a espiritualidade. Há uns 20 anos atrás eu estava num terreiro de Umbanda, fui ter uma conversa com o Preto Velho e nós entramos no assunto da palestra, essas coisas, né? E o Preto Velho me disse que Eurípides Barçanufo foi arrastado na época de Jesus, numa outra existência que ele teve na época de Jesus, pelas ruas de Jerusalém. O tempo passou. Eu tive acesso a essa obra, A Grande Espera. Certo? E depois, aí eu chequei e eu cruzei os dados. Falei, olha, isso aqui bate. Aí eu tive o prazer de conhecer o Zé Ribeiro, que é o patrono dessa casa. E certa vez eu conversando com ele, e ele sempre me dava alguma mensagem para me ler antes das palestras, antes de iniciar os trabalhos lá no Centro Espírita Unidos para o Bem. E ele me entrega uma mensagem que o Cadu depois pode passar por vocês, porque depois foi feito um livro, a compilação de um livro com várias mensagens. O Cadu tem esse livro. E o Cadu pode passar essa mensagem. E eu li lá, de novo, o pai Tomé ditou para o Sr. Zé escreveu, falando dos mártires, Joana de Ângelo, Joana d'Arc e tantos outros, e citou esse fato do Eurípides Barçanufo. Eu perguntei para o Sr. Zé, falei, Sr. Zé, quem contou essa história para o senhor? Ele falou assim, o pai Tomé. O senhor já leu um livro A Grande Espera? Ele falou, não, porque o Sr. Zé não tinha tempo de ler. Então, a gente ainda acha pessoas para dizer que espírito de preto velho é espírito ignorante e atrasado. Tá certo, meus irmãos? Então, assim, Marcos, que está nesse livro, ele foi um mártir com Jesus vivo. Uma outra questão de Jesus, só para a gente, já que a gente está assim, jogando polêmicas ao ar, né? Pergunta para qualquer cara que acredita na Bíblia, qualquer um. O que Jesus fez dos 13 aos 30? Eles não sabem. Em Lucas fala que Jesus crescia em graça e sabedoria. Agora nós temos esse livro, A Grande Espera. Nós temos relatos que ele passou pela Índia. Quando a gente estuda o Bhagavad Gita, conta-se história que Jesus andou uma boa parte do continente, até chegar aos 30 na Galileia, onde ele começa a fazer as curas, que não são milagres, são curas. Então assim, nós vamos encontrar várias obras que ele teve no Egito, né? Ou uma pessoa parecida com Jesus andou, né? Levando a boa palavra para aquelas pessoas. Então, acredita-se num livro que não conta quase nada do mestre. Aí eu aconselho vocês a lerem o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Felipe, o Evangelho de Maria de Madalena, que não é a Maria de Magdala. E nós vamos achar em várias outras mitologias que Jesus andou, cresceu, conviveu com vários grupos e de vários países, de várias línguas. Então tudo bem, feito essas pontuação, né, o livro A Grande Espera está em PDF. É só ler lá que está lá. A mensagem está aí com o Cadu. Depois é só pedir para o Cadu posta aí para vocês essa mensagem, certo? Pois bem, então Paulo, com a morte de Abigail, ele fica mais irado ainda, né, com esse povo que seguia Jesus, seguia o mestre, ao ponto dele ser, né, destinado com uma caravana para ir para Damasco, atrás de um seguidor de Jesus, por nome de Ananias. Bom, aí acontece aquilo, né, que é contado, que nas portas de Damasco há uma manifestação de um clarão que imagina ser Jesus, né, ou um dos seus enviados, e Paulo tomba. Aí vocês vão ver pastores, pregadores falar que Paulo caiu do cavalo, caiu do camelo, caiu do jegue, caiu da biga, caiu da carruagem. Não fala em lugar nenhum isso, tá, gente?
fala simplesmente que ele tomou. E que aquele clarão era um clarão tão forte aos olhos de Paulo, que estava na cegueira do fanatismo, que Paulo fica cego por 3 dias. E lá, segundo dizem, há um diálogo, né, muito dito por aí, que é onde Jesus diz: Paulo, por que me persegues? Então Paulo se converte, aquilo que os evangélicos falam, converte. Paulo conhecia Jesus, mas até então não seguia Jesus, pelo contrário, ele queria matar todos os seguidores de Jesus por causa, mais uma vez, do fanatismo, da cegueira do fanatismo. E quem cuida de Paulo depois? O próprio Ananias. Aí entra o perdão, né, meus irmãos? Eu também tenho postado várias mensagens sobre o perdão. Tudo bem. Paulo se recompõe. Paulo passa a ser um dos seguidores, um apóstolo e não discípulos, porque Paulo não conviveu com Jesus. Dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus, alguns viraram apóstolos, nem todos viraram, era só mesmo discípulos. Mas Paulo compra a briga. Mas aí acontece uma outra coisa com Paulo, esse é o terceiro baque dele. Acontece uma outra coisa. Da mesma forma que ele era extremamente radical, extremamente zeloso com as leis mosaicas, ele passa a ser, né, ele passa a querer convencer as pessoas a seguir o Mestre Jesus. Então, ele começa a ficar revoltado. Por que as outras pessoas não faz igual ele e passa a acreditar no Mestre Jesus? Vocês conhecem pessoas desse jeito, não conhecem? Eu contei uma história do meu irmão aqui outro dia. Então assim, o cara fica no mundão tomando cachaça, na putaria, depois entra na igreja, ele se dá bem lá dentro. Aí ele chega para você e pergunta: por que você não aceita Jesus? Não, é direto eu escuto isso. Eu falo: gente, eu aceito Jesus, eu não aceito são os dogmas. Isso eu não vou aceitar. Mas a pessoa quer porque que você vá para o lugar que ela está. Ela acha que é só lá que tem essa dita salvação. E assim aconteceu com Paulo. Então Paulo fica extremamente revoltado, ele volta para Jerusalém. Aí ele já volta como um andarilho, porque aí o seu pelotão, vamos dizer assim, de soldados, né, dispersa, já passa, aí não ficaram sem comandante, eles voltam para trás. E Ananias batiza Paulo, e naquela hora pede para que ele mude o seu nome, para não haver tanta perseguição. Mas isso só vai estar, isso só acontece no capítulo 4 da segunda parte, com a conversa que ele tem com Barnabé. E Paulo então volta, aí ele vai viver o outro lado da história. Ele vai viver o que é ser perseguido. Mas ele era um cara determinado. Uma vez que ele comprou aquela ideia, como ele era um fanático do outro lado, ele passa a ser um fanático agora também. Mas só que agora ele já não tem força. A força que ele vai ter é a do argumento. Então ele chega na casa do seu melhor amigo em Jerusalém, o cara fecha as portas para ele. Fala: olha, não quero misturar com você, que eu sou um cidadão romano. Ele procura outros até chegar na casa do pai, por nome de Isaac. O pai também praticamente o expulsa de casa, porque o pai também não queria ser visto como um gentil, como uma ralé. Então assim, isso está acontecendo no livro, tá, meus irmãos? Está acontecendo. Então nessa hora, que a última casa que ele bate, antes ele já tinha ido para a casa do caminho, e os caras pedem para ele não ficar lá também. Porque se ele ficasse lá, ia trair mais o sinédrio, né? Porque ele era um traidor, quer dizer, ele não era só mais um seguidor do mestre, ele era também um traidor da sua nação ou das nações, que agregava o sinédrio. Olha a situação que ele ficou. Então ele era uma persona não grata onde ele chegava, inclusive na casa do pai. Então ele sai e ele para dormir. Eu não vou falar o capítulo para que vocês leiam todo o livro,
O final desse livro, gente, é simplesmente maravilhoso, tá? Eu, às vezes, quando eu estou meio chué assim, eu vou lá para o final desse livro. E ele dorme. E ele começa a lembrar de Abigail, da doçura que Abigail era, a meiguice dela. E ele se projeta, que é o que nós falamos sobre projeção astral. E lá, né, ele fora do corpo, o espírito fora do corpo, ele tem um encontro com Estevão, o então Estevão, que chamava Zerziel, e com Abigail. E Paulo começa a questionar Abigail o porquê que as pessoas demoram tanto para entender e seguir o Mestre Jesus. É o questionamento que eu faço com a nação cristã. Por que nós não tentamos seguir Jesus? Por que temos que cobrar dízimo? Temos que cobrar para fazer trabalhos? Temos que apoiar torturador? Olha que coisa, gente. Temos que ser a favor da pena de morte. Nós achamos que dar comida para um mendigo na rua, para um morador de rua, é tratar de bandido. Eu sou tratado dessa maneira. Então Paulo começa a questionar essas questões para Abigail. Aí começa o diálogo, que talvez seja uma das coisas mais bonitas que eu já li em toda a minha vida. Eu gosto muito de algumas passagens. A passagem que Jesus encontra com Maria de Magdala, que está lá no livro Sexo e Consciência, no capítulo 8. Esse diálogo, né, que Paulo tem com Abigail. Um diálogo que eu li num livro sobre a saudade, do livro Hayawata, com o xamã do Pele Vermelha, explica para as pessoas como deveria ser sentido a saudade. Sabe? Então tem muitas coisas bonitas para a gente ler, meus irmãos. Né? Tudo bem. E Abigail, com toda a sua ternura, a sua paciência com Paulo, né, porque ela não deixou de olhar a pedido do próprio irmão, que na ânsia da morte pediu para que ela cuidasse dele. E Estevão, como já era um espírito iluminado, a gente nem sabe de outras existências ou de outras reencarnações do Estevão. Talvez aquela foi a última, eu não sei. E Abigail começa o diálogo com ele dizendo para ele amar. Ama. Porque se a gente amar, a gente começa a entender muitas coisas. E aqui a gente faz uma pontuação também, em parênteses. A gente, né, que transita aí em muitas filosofias, ou pelo menos bem parcial em cada uma delas, mas a gente acredita que amor não é um sentimento, não é emoção. O amor é um estado de vibração. Ou a gente vibra amor ou não. E a impressão que a gente tem é que Abigail vibrava amor o tempo todo. Então, o que acontece? Ela pede para que Paulo ame. Olha que coisa. Aí tem um diálogo, né, gente? Que eu não vou contar para vocês aqui porque não dá tempo. E outra, eu quero que vocês leiam o livro. Eu quero que vocês tirem as conclusões de vocês. Eu quero não, nós queremos, né? Não acredita em mim. Leia o livro, né? E alguma coisa que eu falei aqui que está fora, depois me corrige. Estamos abertos. E Paulo diz o tanto que é difícil isso. Mas aí Abigail fala para ele, trabalha, Paulo. Vai trabalhar na obra. Enquanto você está trabalhando na obra, a gente vai vendo outras realidades, outros mundos. Eu tenho um prazer enorme. Um dos prazeres que eu tenho é servir comida para os moradores de rua, comer lá com eles, sabe? Lógico que você vai achar muitas pessoas drogadas, alcoolizadas, pessoas revoltadas, você não pode nem fazer uma oração, que ele não acredita nisso mais, a desesperança dele está muito grande. Mas você vai encontrar muitas pessoas boas. Pessoas que precisam só de uma conversa. E a gente tem êxito aqui em Porto Velho, em vários lugares que a gente vai, de pessoas que já deixaram aquela vida e hoje vivem uma vida digna. Isso não é impossível, tá? Então, Abigail fala para ele, trabalha. Né? Aí ele reclama mais uma vez, né? Ele fala assim, mas a gente ama, trabalha, e quando é que isso vai acontecer? E ela espera. Ama, trabalha, espera. E esse verbo esperar
Nesse caso, ela está usando o verbo esperançar e o verbo esperar, de esperar realmente, de ficar parado. E ela fala, espera, dá tempo ao tempo. Né? Nós não podemos perder a esperança, mas também não adianta acelerar o processo. O que é de ser, vai ser. Nós temos que continuar amando e trabalhando. Então, nas nossas vidas são assim. Às vezes a gente entende uma coisa e quer que a outra pessoa entenda. Não vai dar. Cada um no seu tempo, cada um tem seu time, né? E aí em Minas a gente tem um ditado, que é o tempo que cura o queijo. Então nós temos que esperar realmente. Amou, trabalhou, deixa as coisas fluir. E vamos também trabalhar com o verbo esperançar, que é de ter esperança. E Paulo, mais uma vez, começa a questionar isso, aquilo, outro. E ela fala, perdoa. Aí o que acontece? O tão falado perdão que a gente fala, que a gente exercita, que a gente estuda, que dá palestra, que faz isso, e que é uma coisa tão difícil ainda para os nossos dias de hoje. Eu vejo às vezes algum palestrante falar que perdão é esquecimento. Esquecimento é amnésia, tá, meus irmãos? A gente já disse isso aqui também. Perdão é eu lembrar daquela situação, ou lembrar daquela pessoa que me ofendeu e aquilo não me afetar mais. Que é o que o budismo trabalha. Né? O que você está fazendo com aquilo que as pessoas fizeram com você? Interessante isso, né? Então aí, Paulo, né, aos poucos, se despede da Abigail. É uma passagem linda, tá, gente? Eu choro quase todas as vezes que eu lembro dessa passagem. Então Paulo se despede da Abigail, né, com um sentimento muito grande. Ele queria ficar mais tempo com ela, mas ele não podia também simplesmente dar fim à sua vida, porque ele tinha uma seara enorme para trabalhar, que é o que ele fez, que levou as cartas paulinas, aos Coríntios, aos Efésios, aos Tessalonicenses. Então aí ele se desperta, ele desperta outra pessoa. Quantos baques já foi até agora? Quando Estevão morre, quando Abigail morre, quando ele encontra com Jesus, quando o pai expulsa ele, e agora? Um quinto baque. Só que dessa vez agora, ele caiu, mas caiu em pé. Abigail mostrou para ele que nós temos que amar, trabalhar, esperar e perdoar. Não tem outro jeito. E Paulo então segue o seu martírio, e aí muitas coisas acontecem, porque até então, ainda falta aí, eu vou lá, isso está no 3º capítulo da 2ª parte, ainda tem aí mais uns 7, 8 capítulos, até chegar ao encontro de Paulo com Jesus no astral. Aí, por favor, meus irmãos, leiam esse livro, de preferência daquela maneira que eu disse para vocês. Leia devagar, absorve cada capítulo, volta, faz anotação, sente, viva aquilo, e que vocês vão se tornar, vai ter grandes oportunidades de se tornar pessoas bem diferentes. Quantas horas são aí, Cadu? Bom, já são 20 horas, tá? O que nós tínhamos preparado para dizer sobre esse encontro. Boa noite, Suzane. Suzy, gente boa. Gente, é a Suzy que faz esses banners que a gente divulga aí nas redes sociais. E ela faz isso com a intenção de adquirir bônus horas para que ela chegue no nosso lar um pouquinho melhor, tá? Então não tem almoço de graça, né, Suzy? Fala para esse povo aí. Então, meus irmãos, vamos estudar essas obras. Não só essas da codificação, livros do Ramatiz, livros da Helena Blavatsky. Tem tanta obra para a gente estudar, do Conde de Rochester, Saint Germain. Então, assim, a gente conclui por aqui, porque eu já estou quase chorando, né? Só de eu lembrar como é que foi a despedida de Paulo
né? Aí então ele ainda chamava Saulo, né? De Saulo com Abigail. Você sabe quando você despede de uma pessoa que você não quer que ela vá embora? Né? Um amor, um pai, uma mãe, um filho, que você quer ficar mais um ponto. Tá certo? Boa noite, Bruno. Então, meus irmãos, é um livro maravilhoso. Eu aconselho a vocês a ler. O que eu tirei de experiência para a minha vida, que jamais devemos ser fanáticos, radicais, extremistas, para não acontecer o que está acontecendo com a nossa nação. Pessoas intelectualizadas, que têm aí 2, 3, às vezes, formatura acadêmica, mas que por causa do radicalismo, do fanatismo, não põe o raciocínio para funcionar. E ainda fica, né, servindo de chacota das pessoas. Porque tem hora que eu dou risada. Falo, gente, não é possível que essa pessoa está fazendo isso. Mas vamos orar para todos eles, né, inclusive para os nossos governantes do mundo inteiro. Isso está escrito lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, que nós devemos orar pelas as autoridades. Mas não vamos deixar de criticar também, não. Vamos exercer o nosso direito de criticar, de dialogar. Então, o que eu tirei várias lições desse livro, não só desse livro, de vários tantos. Às vezes eu nem consigo pôr em prática, porque nós ainda também exercemos um grau de hipocrisia muito grande. Mas vamos, né, fazer as nossas melhores. Espero que vocês, né, tenham também captado alguma coisa. Quem já leu o livro, releia, por favor. Quem não leu, por favor, leia, está em PDF, né? E eu fico por conta de vocês, alguns comentários. A Suzana está falando que está garantindo o meu lugarzinho, né? É lá no nosso lar. Suzana, vai ter que melhorar muito. Sabe? Mas nós estamos no caminho, né, Suzy? Então eu quero agradecer a presença de vocês. Se não tiver nenhum comentário, nenhum questionamento, nenhuma pergunta, né? A gente vai estar encerrando. Eu vou beber minha água, porque eu estou falando já mais de hora, né? Hoje eu não pude rapar a barba, porque eu até que estou bem da garganta. Quem está me acompanhando já sabe que já há uns 6 meses que eu não estou legal da garganta. Mas outro dia ela inflamou, deu febre e saiu algumas herpesinhas aqui. Isso é fruto do mental, tá, gente? A gente estuda muito isso. Algumas coisas que manifestam no nosso físico é questão do mental. E realmente eu tive com o meu mental meio abalado, porque também a gente ainda não chegou naquele estágio que precisava, nós estamos caminhando. Eu devo ficar ainda na outra sexta-feira de barba, mas depois eu acho que já dá para rapar. Mas de qualquer maneira, algumas pessoas já me disseram, viram outros materiais que eu estou de barba, que eu fico até bem de barba também, né? Combinado, meus irmãos? Podemos encerrar? Cadu, manda a boa aí. Se pode encerrar, se tem algum comentário. Meus irmãos, então que nós possamos concluir essa semana, né, fora do fanatismo, fora do extremismo, fora do radicalismo, para que a gente não sofra tanto como esse nosso irmão Paulo, né? Ele estava de um lado, passou para o outro. Paulo, em toda a cidade que ele chegava, ele era torturado, tinha que sair correndo. Ele ficou mais de 40 anos nessa seara. Eu vejo muitas pessoas falar de Paulo, mas só para vocês terem uma ideia, Paulo, enquanto tinha forças, ele tirava uma semana por mês, porque Paulo era tecelão. Ele fazia rede, barracas, então ele trabalhava uma semana para que ele não precisasse do dinheiro dos outros. E hoje a gente vê pessoas usando o nome de Jesus, usando Paulo, justamente para ganhar dinheiro, ter uma vida confortável. Paulo não, Paulo dormia pelas estradas, nas estrebarias, e sempre viajando com o seu dinheiro.
Depois que ele ficou muito, né, porque ele apanhava demais, torturava, a saúde debilitou e a idade chegou. Então aí ele passou a viver sobre o comando do seu imediato, que é o Timóteo. Timóteo é uma história muito bonita. Timóteo é de uma cidade que chama Listra. E Timóteo tinha então 18, 19 anos, Paulo já estava doente, Paulo passa lá, Timóteo morava com a mãe e com a avó. E Paulo pede para que Timóteo siga, ajude a concluir sua missão. E Timóteo deixa sua mãe e sua avó para seguir Paulo, para ajudar Paulo a concluir a sua missão. É outra história magnífica, muito bonita de Timóteo. Então com isso a gente encerra, né? Vamos fazer uso do nosso Fox P2, este gene que nos diferencia das outras espécies, e vamos ter uma vida mais leve, mais saudável, né? Cuidar do nosso mental. Eu deixei o meu mental desequilibrado, mas já estou legal. Que vocês fiquem na paz do nosso querido Mestre Jesus. E por que não do nosso querido irmão Paulo de Tarso. Paz e graça a todos vocês. Bom final da semana.